Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero ter uma conversa com vocês sobre sonhos, sobre a saída do corpo, sobre projeção astral, o pouquinho que eu sei, né? Porque tem as pessoas especialistas no assunto, mas eu não sou especialista no assunto, só que eu vou contar as minhas experiências aqui, né? As pessoas que me conhecem, elas sabem que eu sonho muito. Eu conto muitos dos meus sonhos para minhas amigas no WhatsApp. Tem folhas e folhas de sonhos que eu tive, que eu escrevi, né? Sonhos assim que muitos deles depois acontecem, vêm se tornar realidade. Muitos sonhos têm elementos que depois do passar dos dias eu vou entendendo o porquê que eu sonhei aquilo, né? Vai explicando, às vezes até local que eu nunca fui, que eu, vamos dizer que eu tenho uma viagem para fazer num determinado lugar. Eu sonho, quando eu chego lá é exatamente como eu sonhei, né? Então assim, tem coisas muito interessantes. Então os sonhos, eles têm muitos elementos que nos trazem, né? Tem sonhos que são premonição, tem sonhos que vêm nos mostrar a realidade, tem sonhos que são apenas conteúdos, né, que estão dentro de nós. Quando sonhamos, eu sonho muito com os animais, que nem esses gatos que estão aí. Eu sonho muito com gato, com cachorro, com cavalo, com elefante. Eu sonho muito com os animais. Então, assim, tem a questão dos animais, que são os animais de poder, né? Tem a questão dos arquétipos dos animais, o que ele representa, mas isso também tem uma particularidade de cada um, porque o cachorro geralmente ele representa a lealdade, né? Mas depende do contexto do sonho, ele pode não ser leal, né? A serpente é uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas dizem que a serpente, quando você sonha com a serpente, a cobra, ela está simbolizando cura. Eu já fui criada, né? Então assim, não adianta, eu já tenho esse conceito, porque minha mãe falava, minha irmã falava, que sonhar com cobra é traição. Então elas diziam assim, ó, você quando sonhar com uma cobra, você tenta matar essa cobra no sonho, né? E o interessante disso é que quando eu fiz o curso de terapia holística, eu tinha uma colega que ela é oriental mesmo, ela é descendente de japonês, e para eles a cobra tem a representação de cura. Então ela falou o seguinte, quando eu contei isso para ela, ela deu muita risada, porque eu falei que eu tinha que matar as cobras no sonho, e para ela não, para ela aquilo ali era uma representação de cura, né? Mas isso também vai depender o que simboliza cada animal para você, né, nos sonhos. E quando você sonha, quando está dentro de uma casa, ou quando você está dentro de qualquer edificação, pode ser uma casa, uma cabana, um edifício, uma mansão, um castelo, uma ruína, quando você está dentro de uma edificação, essa casa é a representação da tua alma. Então, quando você está andando dentro dessa casa, às vezes você entra em lugares desconhecidos dessa casa, são os recantos da tua alma que você não conhece, né? E assim, então, tem vários aspectos dos sonhos, né? Geralmente quando a gente sonha com carro, é porque a vida está em movimento, que alguma coisa vai movimentar. E quando a gente sonha com tsunami, com águas, com mares, com ondas, é o emocional, né? A água sempre tem a ver com o emocional, então às vezes aquela água tá parada, aquela água tá em movimento. Muito tempo da minha vida eu sonhei que eu estava num tsunami, eu nem sabia que era a palavra tsunami na época que eu sonhava, eu era adolescente. Mas eu tinha muito medo, né, que nesses sonhos eu tava na beira da praia e vinha aquelas ondas gigantes, engolia todo mundo, sabe? É igual esse tsunami que a gente vê. E eu sonhei muito com isso. De uns anos pra cá, que eu comecei a estudar muita coisa, né? Eu acredito que a gente vai, também a idade, tem o conhecimento, tem a inteligência emocional, tem um monte de coisa. Esses sonhos dessas águas, elas foram se acalmando, entendeu? Então assim, não tem mais aqueles sonhos, que eu acho que é o emocional tá mais tranquilo.
Eu penso que seja isso, né? Mas eu sonho muitas coisas, eu gosto de contar pro pessoal as coisas que eu sonho. E quando eu estava num centro espírita, eu vou falar muito sempre de centro espírita porque foram 20 anos da minha vida, né, em centro espíritas. Quando eu estava no centro espírita kardecista lá em Montes Claros, eu contei para uma moça que trabalhava na biblioteca, uma pessoa incrível, aquela moça que trabalhava naquele lugar. Então ela me falou, eu contei para ela que eu tive uns sonhos estranhos que pareciam realidade. Eu vou contar um fato que aconteceu na época, que eu não sabia o que era desdobramento astral, eu não sabia nada disso. Eu sonhei com um moço que ele estava no escuro. Nós estávamos no escuro, eu e ele estávamos no escuro. E ele dizia assim para mim, ó, não conta nada pro meu irmão e pra minha família, não conta nada. Ele dizia isso, né? Era um sonho bem estranho. Aí um dia eu chego do trabalho, não, aí a partir nesse período que eu tive esse sonho aí, esse moço morreu. Ele morreu, foi uma tragédia lá, não vou contar os detalhes. Enfim, ele morreu. E aí o que aconteceu? Passou um tempo que eu cheguei em casa do trabalho, eu estava muito cansada, eu larguei a bolsa e sentei, eu tinha uma bicama. Eu sentei assim, sabe quando você chega cansado do trabalho? Eu sentei na bicama e fiz assim. Quando eu fiz assim, eu dei aquele cochilo. Só que quando eu dei aquele cochilo, eu vi eu saindo do corpo, eu indo pro meio da rua. Era um dia que estava chovendo, eu vi as poças da água direitinho, eu atravessei a rua. Era tudo real. Eu atravessei a rua, eu passei por uma árvore e quando eu dei a volta nessa árvore, tinha uma pessoa sentada no cordão da calçada, no chão, e bateu no chão e disse assim, Maria Eugênia, vem aqui conversar comigo. E quando eu olho, era aquele moço que tinha falecido. E eu levei um susto tão grande que eu voltei pro corpo, eu fiz voltei pro corpo. E nunca tinha me acontecido isso. Não era um sonho, eu estava acordada. E aí eu peguei e falei com essa moça da biblioteca do kardecismo que eu estava. E ela me disse assim, isso aí é desdobramento astral. E eu, o que é isso? Nem sei o que é isso, não faço ideia. Daí ela, na época, ela me indicou esse livro aqui, ó. Iniciação da Viagem Astral, do João Nunes Maia, né? Que é um livro, ele tem... Gente, é muito bom esse livro, a gente lê esse livro aqui para entender muitas coisas que acontecem e isso me faz pensar um monte de coisa, né, hoje, né, a gente vai vendo esses vídeos desse pessoal que vai em casas antigas e com aqueles aparelhos para ver se tem almas ali, espíritos, né, presos e tudo. E aqueles aparelhos deles sempre tem uma comunicação, sempre tem alguém, é tipo rádio, né? Então vai entrando, sempre vai tendo comunicação. Mas tem uns casos que eu fico pensando, não necessariamente quem tá ali se comunicando é um espírito desencarnado. Pode ser uma pessoa que está dormindo, saiu do corpo e tá ali. Pode ir ali até para se canear, porque quando a gente sai do corpo, né, vai saber qual é a ideia da pessoa. Então, às vezes, eu acredito que às vezes não é um desencarnado que está falando ali, mas é alguém que está dormindo e está fazendo suas viagenzinhas e às vezes estão brincando aí também. Eu acredito nisso, porque nesse livro aqui, ele conta vários casos, entendeu? E tem casos, né, assim, muito interessante aqui, muito interessante. Casos que a espiritualidade, porque assim, para ter uma aparição para outra pessoa, muitas vezes os espíritos precisam do ectoplasma, e quem vai ter o ectoplasma são só os seres encarnados. Nós temos ectoplasma, né? Nós liberamos ectoplasma. E também fica mais fácil para a gente aparecer para uma outra pessoa. Então, quando, vamos dizer, tem alguém num hospital,
E eles contam um caso desses aí. Tem uma pessoa no hospital e ela tá muito doente. E ela reza muito, vamos dizer, para Nossa Senhora, para Jesus, né? Para um santo lá qualquer que acredita. Eles pegam a pessoa que está dormindo, a espiritualidade, e levam ela lá para consolar aquela pessoa. Então a pessoa, ela vê e às vezes pensa assim, Nossa Senhora veio aqui, me ajudou, me falou comigo. E não era Nossa Senhora. Era uma pessoa que estava dormindo e foi lá que era mais fácil para fazer uma aparição, né? É o que conta aqui o livro, né? Então, assim, infinitas possibilidades, pessoal, tá? Na questão disso. Mas eu acho bem interessante. E como eu tenho sonhos, assim, muitos realistas, que acontecem muitas vezes, né? Eu gosto muito desse universo dos sonhos, que eu acredito que às vezes a gente acessa vidas paralelas, que eu acredito em vidas paralelas, né? Eu acredito que exista uma outra eu vivendo agora, numa outra situação, numa outra história. Olha o que o gato faz com o outro. Para de maldade. Para. Numa outra situação. E pode ser até que não seja exatamente nesse espaço e tempo que nós estamos agora, porque espaço e tempo também é uma coisa muito complicada, né? Mas eu falo isso para vocês porque teve uma coisa muito importante que aconteceu esses tempos atrás, foi no ano 2000 acho que era 2020, 2021, agora eu tô perdida na questão de tempo. Mas foi no final do ano que eu contei para minhas amigas aqui que eu sonhei 3 noites seguidas, que eu estava numa floresta, que eu tinha uns 27 anos, eu era ruiva, e eu estava com um macacão, com uma sigla de um país, que eu não vou falar aqui agora, mas vocês, é aqueles países lá que estão em guerra. E eu lembro, era assim, eu dormia, eu estava naquela floresta com aqueles 2 caras andando, aí eu acordava, vivia minha vida aqui normal, de noite quando eu voltava a dormir, eu voltava naquela floresta e ia fazer mais uma trajetória, e na terceira noite nós chegamos num lugar em que tinha um hangar, e aí que eu fui entender o porquê que eu tava lá, né, andando, porque aqueles moços, eles iam desativar uma ogiva, e eles desativaram, e eu lembro que quando eles conseguiram desativar no sonho, eu escorreguei na porta daquele hangar e sentei no chão, assim como, ufa, sobrou 20 minutos. Então, assim, no sonho, se aquela ogiva fosse lançada ou estourasse, ia começar a terceira, né? E aí foi impedido. No sonho, isso era sonho, tá? E aí o que aconteceu? Ninguém estava falando em guerra quando eu sonhei isso. E eu contei para umas amigas, né? Deu 20 dias depois desse sonho, começou a guerra lá da Rússia com a Ucrânia. Então, uma amiga minha fala assim, nossa, é impressionante aquele teu sonho. E eu também acho impressionante aquele sonho. E teve uma outra amiga que disse assim, então Maria Eugênia, você sabe desativar ogivas? Eu disse, não. Quem desativou ogivas foram os 2 rapazes que estavam comigo. Eu sabia, era eu que sabia onde estavam as ogivas, entendeu? Então, assim, no sonho, eu levei os 2 moços para aquele lugar, entendeu? Mas, assim, era sonho, só que é tão real, porque o fato depois entrou a questão da guerra, né? Então, assim, eu acredito, sim, que nós temos missões que a gente faz, sai do corpo, ou é uma vida paralela, ou uma outra eu, sei lá o que é, mas acontece, sabe? Então eu acredito porque neste livro aqui, eles contam que nós somos usados para fazer muitas coisas quando a gente está dormindo, entendeu? Tem o caso de uma mulher aqui no livro
que ela salvou um acidente de um ônibus, entendeu? Então, assim, quando a gente pensa que foram anjos, que foram deuses, que foram entidades, que foram não sei o quê, e às vezes somos nós mesmos que o plano espiritual vem aqui e nos usa para fazer outra coisa, entendeu? Para salvar uma situação, para ajudar alguém, para passar uma mensagem. Então, assim, os sonhos é uma coisa, eu sou apaixonada pelos sonhos, por causa desses detalhes, ricos em detalhes que acontecem comigo, né? E eu vou contar um assim, foi agora em 2024, fez 2 anos que minha irmã faleceu. E aí o que aconteceu? E por isso que eu acho estranho assim, que eu frequentei muito tempo a mesa mediúnica, né? 20 anos que eu falei, mas eu nunca vi parente meu nenhum, eu só via gente estranha. Então, assim, os meus parentes, eles só aparecem em sonhos para mim. Nunca vi mesa mediúnica, nunca vi mensagem mediúnica, não. Só em sonhos mesmo eles aparecem. Então, o que aconteceu? Eu sonhei que eu estava na casa de Caxias do Sul, na minha casa de infância. Eu volta e meia, eu sempre estou lá. E que eu estava tinha uma área, né? E quando eu era pequena, eu olhava muito naquele lugar, eu sonhava muito com aquele lugar, até sonho hoje com esse mesmo lugar. E quando eu era criança, eu sonhava que eu estava nesse lugar, e até hoje eu não sei se era sonho, se era verdade, que eu via naves vindo. Que eu tinha muito medo, porque eu via naves extraterrestres, alienígenas, né? A gente usar essa palavra alienígena, chegando. E aí eu sonhei agora no final do ano de novo que eu estava naquele lugar e eu estava olhando o céu para ver se eu via as naves no sonho e eu tinha um celular, porque na época que eu morei lá não existia celular, né, pessoal? E aí eu tinha um celular e o celular estava no chão e eu estava olhando o céu e o celular toca no sonho. Aí eu pego o celular e tem uma mensagem escrita da minha irmã dizendo assim: desculpa que eu demorei tanto tempo para vir falar com você. Agora eu entendi o porquê você quis fazer essa trajetória da vida espiritual. Por que você foi atrás da vida espiritual? Mas não é bem o que você pensa. E aí eu acordei. Eu fiquei bolada com essa mensagem aí, entendeu? Então, assim, quer dizer, apesar de tudo que eu estudei, que eu sei, que eu penso que sei, né? Talvez não é, né? Porque não é bem o que você pensa. No sonho. Aí passou um tempo, isso não é sonho agora que eu vou contar pra vocês, tá? Não é sonho, é realidade. Eu tava no celular, num joguinho, distraída, e o telefone do meu celular tocou, mas eu não dei muita atenção. Aí quando ele tocou de novo, eu ouvi uma voz dizendo assim: alô, alô, mas a ligação cai. E era a voz da minha irmã. E era exatamente no horário que ela costumava ligar para mim. Ela ligava para mim no domingo, às 11h30 da noite, né, para falar comigo. E era esse horário e era domingo, entendeu? Então, assim, eu achei que a minha irmã estava tentando se comunicar comigo pelo celular. Primeiramente, ela manda uma mensagem no sonho, celular no sonho. Olha que interessante, gente, muito interessante. E depois foi na realidade que eu vi o alô, alô, mas como a gente diz, a mensagem é de lá para cá e às vezes a gente está distraído. Nós estamos distraídos com outra coisa e acaba perdendo a mensagem. E foi o que aconteceu, não é? E agora eu tô tendo uns sonhos bem recentes. Faz agora do começo do ano para cá.
Eu tenho sonhado todas as noites a mesma coisa. Eu sonho que eu tô viajando de ônibus por umas cidades. Eu acredito que essas cidades devem ser Minas Gerais, porque as pracinhas são tipo essas pracinhas do interior de Minas Gerais, que eu conheço muito Minas Gerais, né? E eu vou assim, tem dias que eu vou em museus, eu tô sempre, é tipo excursão, sabe, pessoal? É tipo excursão, eu sonho todas as noites isso, que eu tô com o pessoal, que eu vou pra cá, que eu vou pra lá, que eu vou em excursão. E às vezes eu já sonhei umas 3 vezes mesmo, no mesmo lugar. É um lugar que tem eu não sei se é um forró, um bailão, acho que aquilo lá no meu tempo era bailão que a gente falava, pessoal. É um lugar assim, e eu sou muito louca para ir lá naquele lugar, e o meu mentor espiritual não deixa. Eu chego bem perto, mas ele nunca deixa. E eu lembro que eu sonhei faz um poucos dias que o meu mentor espiritual ele aparece. É muito difícil eu ver ele, mas nesse sonho eu vi. Porque ele é índio, né? Eu já falei pra vocês que ele é índio. Ele aparece em forma de índio, aquele cabelo de índio, sabe? Bem lisinho e tudo. Só que ele tava com umas camisas brancas, assim, tipo aqueles índios lá dos Estados Unidos, com aquelas roupas de índio lá dos Estados Unidos, dos filmes que a gente vê. Não é igual os índios daqui, não. Com aqueles penachos. Não, ele aparece de roupa. E aí ele falou pra mim assim, você não pode ir lá. E eu enfrento às vezes o meu mentor também. Quando eu quero dizer assim, mas eu quero ir, mas aí o que ele fez? Ele fez eu acordar, entendeu? Então assim, é um lugar que eu não posso ir, né? Mas eu queria muito ir, daí até contei para um amigo meu, ele disse assim, vai ver que se você vai lá, você não volta mais. Eu disse, não, vou cair na esbórnia mesmo, acho que eu não volto mesmo, sabe? Fiz vontade de ir naquele forró que o meu mentor espiritual não deixa no sonho. Mas é muito interessante isso. Mas então, o que eu ia contar para vocês, eu sonho todas as noites que eu tô viajando. Então, tem vezes que eu vou em museu, tem vezes que eu vou não sei aonde. Às vezes eu tô com pessoas que eu gosto, às vezes eu não tô, né? Às vezes tem treta, é um monte de coisa. Acontece, a minha vida aqui, agora, ela é super tranquila, a minha vida. Mas os sonhos não, o sonho é muito agitado. E aí eu tenho sonhado, agora que eu quero contar para vocês um negócio muito esquisito, mas esse sonho tem repetido. Que, olha só, foi muito interessante isso. Que vem um pessoal e me convida, é um pessoal que vem do futuro, vem com umas roupas vestidas com umas roupas do futuro, são pessoas simetricamente perfeitas, elas são perfeitas, e me convido para entrar eu nem sei se eu posso falar aqui o nome, é uma religião que tem uns atores americanos nela lá, entendeu? Não vou falar o nome que eu não sei se eu posso falar no vídeo, mas que o Tom Cruise pertence, entendeu? Vocês vão saber. E aí me convidam para entrar nesse lugar. E quando eu não dou resposta, eu acordo, não é? Interessante que eu contei isso para uma amiga, para a mesma amiga que eu contei da história lá antes da guerra. Eu contei para essa amiga e ela teve um sonho similar, sabe? Isso que eu achei interessante. Ela disse que ela sonhou que tinha vindo umas pessoas do futuro e que estavam convidando ela para entrar numa cápsula, né? E eu achei interessante. O meu convite não era para entrar numa cápsula, era para entrar numa religião. E a dela não, a dela era para entrar mais. Como ela descreveu, e ela sonhou na mesma semana que eu sonhei. O jeito que ela descreveu as pessoas do futuro era igualzinho das pessoas do futuro do meu sonho, sabe? Eu achei muito interessante isso. Tá, aí passou um tempo, foi agora essa semana, eu sonhei que eu estava de novo nesse passeio, nessa praça. Só que eu cheguei numa praça e eu estava perdida, eu me perdi. Eu estava totalmente perdida nessa praça. E passa uma mulher por mim. Olha, essa gente é sonho, por isso que é muito interessante. Passa uma mulher por mim e me dá um bilhete me convidando para ir que ela era psicóloga, para ir numa sessão
numa sessão dela, para ir na psicóloga, e o horário que eu tinha aqui eram às 17 horas. Aí eu tava nessa praça agoniada, eu tô perdida, eu não sei onde é que eu tô, o que que eu faço. Aí eu olho na frente, na minha frente, e tem esse prédio, que pertence a essa religião aí, que eu, entendeu, lá. E eu disse, nossa, esse prédio aí é do ator fulano de tal, que não é esse que eu falei agora há pouco, um outro, que deu um BO nele aí esses tempos aí, né? E eu disse assim, nossa, esse prédio é desse fulano aí. Mas daí eu olho no relógio, eram 17 horas, estava na hora de eu ir na psicóloga. E eu levanto assustada, e agora? Eu não sei onde é que eu tô, não sei o que que eu faço, e eu tô de chinelo havaiana. Aí eu olho pro meu, eu tenho que botar os tênis, eu tinha deixado os tênis no banco da praça. Aí já tinha um mendigo tentando pegar meu tênis, eu disse, fulano, solta isso aí que eu preciso desse tênis, que eu vou ir na psicóloga. Aí eu sento no banco para botar o tal do tênis, daí eu olho de novo pro prédio que estava na minha frente, e aparece uma portinha do nada no prédio. E eu olho assim, nossa, é ali que eu tenho que ir à psicóloga. E aí eu pego e entro lá, subo umas escadas, e aí tem uma sala de recepção, umas moças muito bonitas, e elas dizem para mim, você tem que ir lá na sala, lá no fundo, que a psicóloga vai te atender lá. Ela vai dar primeiro uma palestra, ia dar uma palestra, tipo essas palestras espírita que a gente vai, né, no centro espírita. E você aguarda lá que ela vai te chamar. Quando eu chego lá, tem uma cadeira, tem uma mulher sentada numa cadeira que ela tá sedada. E eu vejo uma cadeira muito estranha, que eu chamo cadeira alienígena, porque era uma cadeira que tinha 3 pés, parecia mais uma escultura do que uma cadeira. E eu tinha que sentar naquela cadeira para esperar a tal da psicóloga me chamar. E daí que eu dei por conta que eu estava dentro desta religião. E aí eu acordei. Então assim, eu achei muito louco esse sonho, nos detalhes dele. Eu não sei o que vai acontecer, tô contando para vocês aqui, não sei se vai acontecer alguma coisa, se não vai acontecer, se vou ser convidada para ir em algum lugar, não sei. Mas é muito interessante porque foram 2 sonhos me convidando para o mesmo lugar. O segundo meio que deu uma enganada, assim, dizendo para mim que era psicóloga e não era. E era o mesmo lugar do outro convite que me fizeram. Então, assim, eu falo para vocês, sonho é uma coisa, eu sou apaixonada. Eu vejo muita coisa, eu resolvo muitas coisas nos sonhos. Já sonhei com coisas pavorosas assim, tipo monstros, essas coisas assim, também já aconteceu. Já aconteceu de eu sonhar de ter ido num lugar que era pura luz, mas eu não podia chegar lá, sabe? Eles falaram para mim, você não pode chegar aí. Eu só podia ver de longe. Era como se fosse Shambhala, sabe? Era um lugar todo de luz dourada, maravilhosa. Eu subi em cima do muro, e eu só podia olhar daquele muro, aquele lugar maravilhoso, que eu acho que era o paraíso, sabe? Entendeu? Então, assim, eu já sonhei coisas muito belíssimas. Mas, resumo da ópera, quem tiver interesse, quem gosta do assunto, quem nunca leu, leia esse livro aqui, ó, Iniciação da Viagem Astral. Ele conta histórias aqui de pessoas que fazem viagem astral, de várias situações, de quando a gente está distraída, quando a gente às vezes está numa missão lá do lado de lá, mas acontece um fato aqui, puxa a gente de volta com muita rapidez, quando a gente está apegado a coisas aqui, né? Esse livro conta coisas assim muito bacanas. Então, pessoal, é isso que eu queria contar para vocês sobre os sonhos, que é muito interessante. E um grande abraço. Se vocês gostaram do conteúdo, dê um like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilha. E até mais. Bye, bye.